Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O Malho. Queria fazer um breve comentário sobre essa treta que tá tendo aí a respeito do filme A Odisseia, né? Tô desenvolvendo vários youtubers, influenciadores com diferentes opiniões sobre esse filme, diferentes opiniões sobre se pode ou não pode modificar os elementos centrais ali que seriam da cultura grega, se pode uma Helena de Troia ser representada por uma atriz negra, enfim. E basicamente os pontos são, há uma necessidade histórica de inclusão social, de inclusão na indústria cinematográfica, etc., de pessoas negras e para cumprir determinados papéis importantes, né? Como por exemplo o papel de Helena. Mas, ao mesmo tempo, o outro lado diz o seguinte: bom, se há uma necessidade de ser historicamente preciso, então é preciso ser historicamente preciso. Então, se você vai para a história, Helena, por exemplo, entre outros personagens, eles precisam ser tratados como de fato as descrições que são visíveis, né, que existem, dos relatos, das obras, da Eneida, da Odisseia. É preciso então que elas sejam brancas, sejam personagens brancos. A Helena precisa ser branca, a Helena precisa ter o cabelo da cor dourada, porque tem uma conexão com o divino, como apontado pelo Tiago Braga e etc. Mas então qual é o problema central de ambas essas argumentações? O problema central é que elas ignoram completamente o que é a estrutura narrativa de um mito. Mitos como o mito da Odisseia, eles penetram no tecido social ao longo da história, em todo o Ocidente. E com esse envolvimento com a história do Ocidente, o mito e a estrutura mítica pode ser apresentado e transformado constantemente de diferentes formas. Contos populares, isso também acontece com contos, lendas populares, que assumem diferentes conotações a depender do local geográfico e histórico e das transformações que exigem algumas modificações nesses contos, nessas lendas, etc. A mesma coisa acontece com esses grandes mitos, grandes narrativas épicas, fundadoras de, das linhas gerais da literatura em determinada civilização, das linhas gerais da arte, da estética e etc. Então, um mito, portanto, precisa ser moldado de diferentes formas. Então, o Ocidente ele se transforma absurdamente ao longo da história, inclusive o papel do próprio negro dentro da sociedade e da civilização ocidental transforma-se também profundamente ao longo de toda a história. Então, tratar o elemento da Grécia, tratar o elemento da cultura grega como se fosse ou devesse ser a âncora geral para uma narrativa mítica, épica e fundadora de toda uma civilização, ou parte, né, parcialmente fundadora de toda uma civilização, como é a civilização ocidental, né? Você querer fazer isso em relação à Odisseia é uma coisa completamente sem pé nem cabeça, porque desconsidera o que é a estrutura de um mito, a estrutura narrativa de um mito, né? Então, um mito tem essa característica. O filme do Nolan é um filme que conversa, dado isso, né,
É um filme que conversa com diversos elementos da nossa cultura, diversos problemas contemporâneos, diversos problemas do homem contemporâneo, né? Isso é muito interessante, é um filme muito bom nesse sentido. Mas eu não quero falar exatamente sobre o filme no vídeo, eu queria só fazer essa abordagem falando bom, que não necessariamente um filme, por ter uma determinada origem histórica, esse filme precisa necessariamente seguir os elementos históricos de quando ele foi, de quando não, né? De quando a obra na qual o filme é inspirada foi escrita e da cultura que rodeava essa obra, né? E etc. Isso não tem sentido. Bom, e eu queria dar 2 exemplos de filme onde, de fato, argumentos no sentido do Tiago Braga, do Brasão de Armas, e outros caras que criticam, fazem argumentos tipo, não tem que ter personagem de tal cor ou de qual elemento. Em alguns filmes, esse argumento faz sentido. Qual, por exemplo? O Homem do Norte, por exemplo, que é um filme viking, né? No Homem do Norte, esse argumento faz sentido. Por quê? Porque é um recorte ali geográfico, histórico, muito específico. É uma tentativa de retratação profunda da cultura nórdica. Então, historicamente, não há uma narrativa mítica ali. Há uma tentativa de apresentação geral da cultura nórdica. Então, aí já é uma diferença muito grande. Um filme que vai tratar sobre determinada guerreira africana, por exemplo, como há vários, né? Ou determinado guerreiro africano ali da África Negra, né? Um filme nesse tipo não tem que aparecer nenhum branco no filme desse. Não pode ter branco. Por quê? Porque é um recorte específico. E o epicentro do filme não é moldável como é o caso de uma estrutura mítica. Não. O epicentro do filme é ancorado, é assessorado por um recorte histórico específico, né? Então é preciso ter cuidado e tentar não fazer essa confusão e achar também que tudo é cultura woke, né? Você precisa entender o que é cada coisa, cada um com o seu cada qual, né? Como diz o ditado. Mas é isso. Deixem um like, curtam, compartilhem, comentem, discordem, concordem nos comentários, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.